Olá pessoal, namastê. É, Olha só, esse vídeo aqui é um vídeo, pode-se dizer um vídeo de curiosidade. Uma corroboração, mas com a característica de ser um vídeo de curiosidade. Esse vídeo aqui é para comentar o vídeo que está abaixo, que é o vídeo da Angelina Jolie. Tá em inglês, mas está assim, ele está não tem tradução em português, tá? Mas ele está legendado em inglês. Então o que você faz? Você vai lá, pega a legenda, vai lá no Google e traduz que você não vai se arrepender, ok? Eu garanto para você que você não vai se arrepender mesmo. Eu tenho uma apreciação especial pela Angelina Jolie, um carinho especial por ela. Ela tem uma ONG para crianças, eu também fundei uma ONG para crianças na Índia, chama-se School of Love, inspirado nela inclusive. Atualmente nós temos uma parceria com um projeto da ISKCON, da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna na Índia, que é o projeto Tribal Care, que é cuidando das tribos, dos vilarejos que vivem nas florestas e que é difícil para ter educação, para ter assistência e tal. Então, o projeto da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, que vai nesses lugares e funda escolas, ajuda no projeto de agricultura, educação, tudo isso. E a ONG School of Love, que é a ONG que nós fundamos, é um partner, é um parceiro dessa instituição que cuida das crianças na Índia. E a Angelina Jolie, ela é uma humanitarista. Ela é sensacional e, para mim, ela é uma manifestação divina mesmo. Só tem uma curiosidade da Angelina Jolie que eu acho que você vai... A Angelina Jolie é ateísta e ela publicamente se apresenta como sendo ateia. Não aceita a ideia da existência de Deus, ok? Num certo sentido, eu tenho, de certa forma, a mesma posição que ela, em certo sentido, tá? Eu vou contextualizar isso daí. Esse vídeo é para explicar o que essa fala da Angelina Jolie, o que essa situação da Angelina Jolie, esse colóquio, essa explicação dela, parece que ela está ali no momento em que ela está recebendo o Oscar. Foi no momento em que ela recebeu, ela está com a estátua do Oscar na mão, estão todos ouvindo, e ela deu justamente essa palavra, ou seja, ela fez essa pregação, digamos assim. E eu quero comentar isso e relacionar isso com todos os vídeos desse bloco, que falam justamente sobre a condição em que o ser, no processo de evolução, chega a desenvolver a natureza da compaixão, que é a natureza mais perfeita, que é a natureza maternal, né? Como vocês puderam ver, nós, durante os vídeos desse bloco, não da série toda, só desse bloco, que é a série Cosmologia Védica, na Origem do Mal, da concepção de Deus, nós fizemos aí um roteiro em que, ao explorar simplesmente a inteligência e a observação natural, nós podemos traçar, ou rastrear, ou hackear, digamos assim, o que seria o DNA da natureza psicológica de Deus, ou seja, a compaixão, né? Seria o desenho, a assinatura de Deus, no caso, após o rastreamento psicológico que nós fizemos do efeito Deus, ou seja, a entidade viva, a consciência, nós identificamos que o traço mais perfeito, ou o resultado final da evolução, o que seria o mais próximo da natureza de Deus, seria a compaixão. E que o ser que melhor expressa o estado natural da alma em termos de compaixão é o princípio mãe. E esse princípio mãe seria então, em termos de comparação, o representante natural de Deus para todos os seres vivos que estão corporificados. Olha só, eu vou fazer aqui um trocadilho aqui, uma charada para você. E claro que a gente vai desenvolver esse tema, tá? Veja bem, olha só. Supomos que eu seja Deus, tá? Lembrando bem que a Angelina Jolie é ateia. E ela é uma ateia madura, no sentido de que ela é uma humanitarista.
Então, a posição da Angelina Jolie em relação a ser contrária a Deus é porque ela ama muito as crianças. Aí você fala, mas Devananda, peraí, o que você está dizendo? A Angelina Jolie é ateia. E ela é ateia porque ela ama as crianças? E qual é a relação que tem? Teoricamente, quem ama as crianças amaria a Deus, naturalmente. Acontece o seguinte, que a explicação de Deus que o ser humano se utiliza na humanidade atualmente é uma explicação que fomenta guerras, ok? É uma concepção de Deus que espalha o terror, que mata as pessoas, que queima as pessoas, que é agressiva, que é sangrenta, que é violenta. E as pessoas sensíveis, compassivas, naturalmente com ternura no coração, tendem a ficar amedrontadas com relação a esse Deus. E outra coisa, quando elas têm uma liderança muito bem preparada psicologicamente, essa liderança pode ajudar essa pessoa a compreender melhor, assim, a encontrar nas frestas dessa concepção de Deus ali o que seria ali assim, a luz no fim do túnel. Mas é muito difícil. É mais comum a pessoa ter medo de Deus pelas metáforas, as analogias de Deus matando e mandando fazer guerra. E baseado nessa explicação de Deus, ou nessa concepção de Deus que a humanidade tem, que é predominante, as três principais religiões do mundo, o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. E com base nessa concepção que a base toda é a Torá, é um livro gerado a partir do deserto, com o elemento fogo predominante, quer dizer, fogo, guerra, espalha a ideia de Deus no mundo todo como um ser de fogo, de guerra. E aí isso acontece, quem se machuca nessa história toda? No final dessa história toda, dessa compreensão de Deus, quem está na ponta do chicote, ou seja, quem é o ser mais frágil e que mais se machuca nessa história toda? As crianças. Por quê? Guerras assustam as crianças. As crianças sofrem, são as que sofrem com as guerras. Tanto porque os pais se machucam, ou os pais morrem, ou porque elas mesmas se machucam, ou porque elas mesmas morrem. E aí, ao mesmo tempo, essa concepção de Deus produz um ser humano agressivo, nervoso, tenso. Porque já que ele é uma expressão de Deus e Deus é fogo, é guerra, pelo menos na ideia predominante, o que predomina na humanidade, automaticamente o ser repete esse recurso, né? Inclusive a Inquisição foi criada baseada nisso. Todas as matanças em nome de Deus é fundamentado na ideia de que isso agrada o coração de Deus. Olha só, que loucura da humanidade. Sacrifícios humanos agradariam a Deus. Ou seja, Deus então seria um ser que se satisfaz com o sangue, o derramamento de sangue, o sacrifício humano. Nesse sentido, eu sou exatamente como Angelina Jolie, completamente ateu. Nesse sentido, eu também sou ateu. Então eu não posso criticá-la por conta da posição ateia dela, justamente pelo fato de que ela está rejeitando essa ideia agressiva de Deus que machuca crianças. E a Angelina Jolie é um ser carinhoso que ama as crianças. Então como é que ela pode, ao mesmo tempo, amar as crianças e cultivar a ideia de um Deus agressivo que machuca o ser humano e que acaba afetando as crianças? Então, para ela, a confusão na cabeça assim, e a natureza proativa de querer fazer algo para melhorar a humanidade, nesse impulso de fazer algo para querer melhorar a humanidade, ela preferiu tirar do pacote de conceitos a ideia de Deus, justamente porque fazendo esse humanitarismo em nome de Deus, ela pensa que estaria avaliando esse Deus que é o que manda para a guerra, que manda matar inclusive crianças, não é? As histórias da Torá, do Corão, da Bíblia estão cheias de analogias e metáforas, mandando matar e mandando sacrificar, mandando matar as crianças. E isso é muito complicado de você associar um processo de matança, de genocídio, de eliminação étnica com um ser de amor, um ser que é Deus, suave, que é como uma mãe graciosa e delicada. Bom, agora, o que eu quero dizer, eu estou justificando aqui a situação conceitual, filosófica da Angelina Jolie em relação a esse aspecto, que é a minha visão. Eu não estou dizendo que é a
o que ela está dizendo, tá? É a visão que eu formei a partir das coisas que ela falou e de como eu pude perceber o bastidor, o que motiva a Angelina Jolie, uma humanitária, praticamente uma Madre Teresa de Calcutá, com exceção de que ela não é celibatária, não é? Mas o que ela faz pelas crianças é exatamente o que a Madre Teresa de Calcutá fazia pelas crianças. Ela faz a mesma coisa, e inclusive num nível pode ser até maior, inclusive, que a própria Madre Teresa de Calcutá, pela atividade social dela, pela a influência que ela tem no mundo e espalhando o conteúdo dela aí enquanto humanitarista. Então ela é uma ateísta humanitarista. O que é uma ateísta perfeita? Um ateísta perfeito, um ateísta evoluído, um ateísta completo, o ateísta assim que é digno de respeito de qualquer teísta é o humanitarista, é a Angelina Jolie. Por quê? Embora ele fale que não acredita em Deus, as ações dele provam que ele tem uma compreensão de Deus muito profunda, até mais profunda do que a compreensão que a maioria, que a média. Eu não sei se você está acostumado com as parábolas de Jesus, mas a parábola do samaritano, do bom samaritano, se encaixa perfeitamente na Angelina Jolie. Não é? A parábola diz que Jesus estava observando e ele estava comentando ali com os amigos dele, os apóstolos, né, os discípulos, amigos de Jesus, que havia um judeu que tinha sido atacado por ladrões e foi jogado na beira da rua. E aí, como era sábado, os judeus passavam, olhavam e não faziam nada. Não queriam tocar porque eles estavam observando um processo religioso, né? E num certo momento passou ali um samaritano. E esse samaritano, então, que nem era um judeu, necessariamente, portanto, uma pessoa caída, um daqueles que possivelmente estaria destinado a ir ao inferno, ser expulso do paraíso, alguma coisa assim. Esse samaritano pega, então, essa pessoa, leva a um hotel, paga todos os custos do tratamento e simplesmente vai embora. E Jesus pergunta, qual desses daí agradaria mais a Deus? Se você fosse Deus, qual teria te agradado mais? O judeu, que está observando o sábado e deixou de cuidar, deixou de servir, deixou de compartilhar amor? Ou o samaritano, que nem tem compreensão de religião, mas atuou como se tivesse uma compreensão muito mais profunda? Então, o que é mais importante? O sábado ou o amor? É isso, entende? Numa outra parábola, o próprio Jesus também deu o exemplo. Ele chamou os amigos e disse assim, qual dos dois é melhor? Eu vou fazer uma parábola. Um homem chega e diz para seus filhos, ele tem 2 filhos, façam isso e isso e isso. E um dos filhos diz, sim senhor, eu farei. E o outro diz, não senhor, eu não farei. Após o pai sair, aquele que disse, sim senhor, eu farei, não faz. E aquele que diz, não senhor, eu não farei, faz. Qual dos dois é melhor? Jesus pergunta. E Jesus, claro, né, ele está sabendo que os discípulos têm essa dificuldade e ele responde, evidentemente, que aquele que diz que não faz, mas faz, é melhor do que aquele que diz que faz e não faz. Então, da mesma forma, meus queridos, aquele que diz que acredita em Deus, mas atua ou age no mundo como se não acreditasse, não é tão evoluído ou não é tão espiritualmente avançado como aquele que diz que não acredita em Deus, mas atua de uma maneira que inspira as outras pessoas a se respeitarem, a se amarem uns aos outros, amar o seu próximo. Então, nesse sentido, nem é tão importante dizer que acredita em Deus, porque para Deus isso não faz nenhuma diferença. A diferença, se você diz que acredita ou que não acredita, isso não faz nenhuma diferença. A diferença é a sua ação, o como você encanta o coração de Deus. Se você diz para mim que não me ama, que não gosta de mim, mas faz um carinho no meu cachorrinho, dá uma comidinha, um presentinho pro meu filho, ou sei lá, ou você, de repente você pega, tem um lixo na frente da minha casa e você pega o lixo e arruma, e assim, você faz alguma coisa que me encanta meu coração, você nem precisa dizer que você me ama. Eu já sei que você está expressando a sua apreciação e o seu amor por mim. Da mesma forma, nesse caso aqui do vídeo abaixo, da Angelina Jolie, é algo que se encaixa perfeitamente nessa personalidade. Ela publicamente declara que não acredita em Deus, mas as ações da Angelina Jolie provam
que ela é muito mais do que alguém que acredita em Deus. Ela é alguém que vivencia a existência de Deus. Então, nesse sentido, o comportamento dela é muito mais prático e objetivo do que fazer orações. Na verdade, as ações da Angelina Jolie são orações muito mais perfeitas que orações entoadas nos templos e, enfim, nos claustros, né, por aí, enfim, naqueles momentos em que nós estamos aí querendo colocar Deus para trabalhar para nós. Bom, olha só, pessoal, eu falei que eu ia fazer a charada e acabei falando várias coisas, mas agora finalmente eu vou fazer a charada. Veja bem, o mundo vai ter muitos tipos de almas, inclusive almas como Angelina Jolie. Supomos que eu fosse Deus, por exemplo. Supomos que eu fosse Deus e eu quisesse que a Angelina Jolie, que é uma alma que emana perfume de amor, me amasse também, mesmo que ela não soubesse. Qual seria o truque que eu faria? Eu mandaria lá um testemunha de Jeová para pregar para ela, ou eu mandaria lá um cristão para converter a Angelina Jolie, ou eu mandaria lá um devoto Hare Krishna para, sei lá, quem sabe dar uma guirlanda para ela e flores e chamar ela para o templo Hare Krishna, cantar e dançar e comer prachado, que seria muito legal, afinal de contas, porque ela também gostaria, mesmo que ela não acreditasse em nada, seria muito divertido para ela também. Ou então, qual seria a técnica que eu utilizaria, enquanto Deus, para ganhar o coração da Angelina Jolie sem precisar usar nenhum desses recursos, nenhum desses subterfúgios? Agora você vai entender porque a resposta que eu vou dar, você vai entender por que eu estou relacionando esse vídeo com todo o conteúdo desse bloco nos vídeos acima que você já assistiu. Se você não assistiu, claro que você não vai entender o que eu estou falando aqui sem ter assistido antes. Então, se você não assistiu, eu digo para você parar de assistir agora, não termina de assistir, mas assista os vídeos anteriores para que você possa compreender mais perfeitamente o que está sendo dito aqui, tá? Nesses vídeos anteriores, nós deixamos bem claro que através do processo de análise da seleção natural dos seres mais perfeitos que mais se aproximam de Deus, o ser mais perfeito é o princípio mãe. Então a mãe é o princípio que representa, é o representante de Deus. É o mais perfeito, o mais próximo e o contato mais orgânico com Deus é através da mãe. Assim, se eu quero colocar um ser que não apenas para a Angelina Jolie, mas para todos os seres, todas as entidades vivas, para todas as entidades vivas, que eu quisesse que elas me amassem sem precisar de religião, sem precisar de conhecimento nenhum, qual seria o recurso que eu utilizaria? Eu simplesmente utilizaria o recurso de uma mãe. Eu colocaria no princípio mãe a minha essência, ou seja, eu entraria no princípio mãe, eu me transformaria no princípio mãe. Eu seria o princípio mãe. Assim, qualquer pessoa que tem uma mãe ama a sua mãe. Portanto, se eu me transformo ou se eu aceito o princípio mãe, todos os seres vão acabar me amando. É claro que algumas pessoas podem aí, quem sabe, vamos dizer assim, pode aí argumentar, não, mas demandando a minha mãe, você não conhece a minha mãe e tal. Veja bem, meu amigo, eu não estou falando de uma mãe específica, eu estou falando do princípio mãe, tá? É claro que uma alma que está fazendo o papel do personagem mãe pode falhar, evidentemente. Mas quando você foca no princípio mãe, aí não tem falhas nenhuma. O princípio mãe é o princípio que representa Deus para todas as entidades vivas que têm uma mãe. Assim, da mesma forma como nós amamos a nossa mãe, nós estamos amando a Deus sem saber. É amor a Deus. E esse amor que nós temos pela mãe reflete a qualidade do amor que nós temos por Deus, na verdade, e vice-versa. E vice-versa, é uma relação pura de amor, é o que representa realmente a Deus. Não é? Inclusive, por exemplo, se você for numa prisão, tem aqueles caras lá, os bandidões, os mais malvadões de todos. Chega lá o policial, eles não respeitam. Chega o advogado, eles não respeitam. Chega o juiz, não respeita. Não respeita ninguém. Aí tem aquela confusão dentro da cadeia, não respeita ninguém. O pastor, alguns respeitam, outros não. O padre, alguns respeitam, outros não. Mas o bandidão, o maior lá, o bandidão, se a mãe dele chegar, ele respeita. Ele respeita, fica quietinho, a mãe
puxa a orelha e ele fica quietinho, não reclama, fica todo mundo olhando e respeita também. Uma senhorinha entra numa prisão, entra na cela, o chefe dos bandidos está ali, ela põe a mão, puxa a orelha, dá bronca e ele fica quieto e aceita e fala: tá certo, mãe, eu vou tentar melhorar. Você tá vendo só como é o poder de uma mãe? Então, assim, a mãe, o princípio mãe é Deus. Então esse, vamos dizer, esse bandidão aí, na prisão, ele pode até dizer que não acredita em Deus, mas perante a mãe, ele se torna humilde e, assim, aceita a autoridade de Deus na forma da mãe. Então a forma de Deus mais perfeita para ser adorada é a própria mãe. Por isso, nas escrituras védicas, tem um provérbio que diz assim: aquele que quer dar caridade, não há melhor caridade do que comida para quem está faminto. Aquele que canta os santos nomes do Senhor puramente, com o coração cheio de amor, não há feitiços que possam alcançar essa pessoa. Mas, acima de tudo, aqueles que querem sentir o sabor e o perfume do amor a Deus, devem entender uma coisa muito importante: que na terra não há deidade mais adorável do que a própria mãe. Esses que o fazem encontram o portal que o levará ao reino de Deus. Então, olha só, agora você vai assistir o vídeo da Angelina Jolie. Na altura, assista todo, porque vale a pena, mas na altura, você pega lá, são 4 minutos e 43 segundos de vídeo. Mas no minuto 2.12, 2 minutos e 12 segundos, 2 minutos e 10 segundos, tem uma frase ali. E ali você vai ler essa frase. Eu vou traduzir para você aqui. Ela diz assim: that nothing would mean anything if I didn't live a life of use to others. Ou seja, ela está dizendo, tudo não significaria nada se eu não tivesse uma vida e se eu não usasse a minha vida para ajudar a outros. Ou seja, é o máximo princípio de compaixão. Viver a vida para servir a outros. É como se fosse a Madre Teresa de Calcutá falando, só que na forma da Angelina Jolie, com uma versão oposta no caso, mas com o mesmo conteúdo de evolução espiritual. E quem falou essa frase não foi a Angelina Jolie. Na verdade, quem falou essa frase foi a mãe da Angelina Jolie, que ensinou a Angelina Jolie esse conteúdo. Ou seja, a Angelina, ela já tinha essa tendência ateísta desde muito tempo. Só que ela aceitou no coração a autoridade da mãe. Ou seja, o ser que faz isso e aprende da mãe coisas que elevam esse ser, está na verdade aprendendo o amor de Deus. E esse exemplo é um exemplo perfeito para explicar esse conteúdo, da importância da evolução desse ser em relação ao processo de evolução. Todo ser que evolui muito se transforma num ser maternal, compassivo. Aí temos a Angelina Jolie, que é um ser maternal. Ela é a mamãe de todas as crianças, por isso que ela não quer guerras. E para não querer guerras, ela não pode apoiar as religiões que os livros incentivam a matança, as guerras. E aí ela prefere assumir uma posição ateísta. Nesse sentido eu concordo com ela, não posso nem dizer que não concordo, porque faz sentido a posição. Entretanto, o conceito de evolução na forma da representação da mãe, enquanto o princípio mais perfeito da tridimensional de Deus, até mesmo porque a mãe possui o útero, e o útero é o representante natural de Deus, porque o útero é o que cria. O útero é o princípio criador. Esse é Deus, o princípio criador. Então a mãe transporta em si o equipamento mais parecido com Deus, que é o útero. Esse ser que transporta esse equipamento mais parecido com Deus, que é o útero, se transforma no princípio transportador de Deus, ou aquele que leva Deus, aquele que está com Deus, aquele que tem Deus consigo, que é o princípio criador. A mãe, o ser mais perfumado e evoluído na terra, na face da terra. É por isso que se diz, mãe é sagrada. E na Índia esse princípio ele é tão intenso, ele é tão profundo, ele é tão inclusivista, que eles não comem carne de vaca, justamente pelo fato de que a vaca representa a mãe. É o princípio mãe, é o princípio sagrado. A vaca é a mãe de leite dos seres humanos. E os indianos que aprenderam esse conceito dos Vedas tratam as vacas como se fossem mães.
Por isso eles amam as vacas, adoram as vacas, assim como os indianos adoram a própria mãe. É muito comum você ver o indiano prestando reverência para a mãe e tocando nos pés da própria mãe e se benzendo. Então o indiano natural, ele benze a si mesmo tocando os pés da mãe. Se ele vai a um templo, antes de fazer uma reverência para a divindade no templo, ele primeiro toca nos pés da mãe. Aí ele está purificado e com isso ele pode aproximar-se da divindade ou aproximar-se de Deus. Você está entendendo a beleza, a formosura, a graciosidade do conhecimento védico? É impossível não deixar de falar desses conhecimentos porque eles, assim, purificam o nosso coração. Fique aí então, tá? Com a Angelina Jolie e aproveite porque o vídeo é maravilhoso, tá bom? Namastê e até a próxima gravação.